Graça e paz, meus irmãos. Eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder falar um pouco do amor dele, falar das bênçãos que ele tem feito em nossas vidas e falar de tudo o quanto ele é nas nossas vidas. Oportunidade essa que hoje nós tínhamos uma live com os irmãos da Escócia e por motivos técnicos não deu certo. Mas se a palavra do Senhor que o Senhor nos deu hoje, se essa palavra é para ser ministrada, nós vamos preparar ela e deixar ela prontinha agora, nesse momento, e Deus vai falar profundamente nos nossos corações. O que me surpreende é que o Senhor nos chama a atenção no livro do nosso evangelista Mateus, capítulo 14 e versículo 22. O título diz que Jesus anda sobre as águas. No 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já tarde, estava ali sozinho. E o barco estava no meio do mar. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo medo do forte vento, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, separou-o, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, nós estamos em uma data, em um momento, em um século que essa geração nos preocupa. A fé, ela tem a cada dia sendo abalada e confrontada com as adversidades do dia a dia. E diante dessa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, eu fiquei preocupado porque não era a primeira vez que os discípulos passavam por uma situação daquela que eles passaram, que era enfrentar o mar. Nós sabemos que uma grande maioria deles eram pescadores. Pedro, por exemplo, era pescador e era mestre em pesca. Mas a pergunta que não quer calar é que o texto diz que, e logo, Jesus ordenou para que os discípulos entrassem no barco. Não tinha motivo, teoricamente, nenhum, naquela época, para Jesus mandar, dar ordem para eles. Porque o texto, no decorrer dos evangelhos, diz que a fala de Jesus era tão meiga, era tão mansa, que quando Jesus chamava alguém para seguir ele, as pessoas simplesmente iam, porque a voz dele era meiga e suave. Agora nós estamos vendo um Jesus dando ordem. Olha, vocês largam tudo aqui, me deixa sozinho e atravessa do outro lado que daqui a pouco eu vou.
essa imperação, ou seja, essa ordem imperativa, ela não era uma situação anormal. Porque Jesus não deu, olha isso, Jesus não deu opção para os discípulos. Ele mandou, vai para o outro lado, porque daqui a pouco eu vou. E qual era de verdade a necessidade que Jesus tinha em ordenar que eles fossem? Jesus, é claro que tinha dado algumas outras ordens, quando eles fizeram a comissão dos discípulos e mandaram sair de 2 em 2 para pregar o evangelho, para expulsar demônios. Jesus já tinha feito alguns testes e eles estavam em treinamento, mas eles não queriam ir. A verdade é que eles não queriam ir. Eles não queriam ficar longe de Jesus, porque eles já tinham enfrentado uma outra vez a tempestade. Os mesmos textos bíblicos diz que uma certa vez Jesus estava navegando com eles em um barco, atravessando o mesmo mar, e de repente um forte vento começou a bater no barco, assolar o barco, e o texto diz que Jesus estava deitado, dormindo no barco. E agora os discípulos estavam ali apavorados, o barco assolando, o vento assoprando, e Jesus estava dormindo. E os discípulos correram e foram até Jesus e falaram: olha, o senhor está dormindo, o senhor está vendo aí o que está acontecendo? E está tranquilo, está tudo bem para o senhor então? E Jesus olhou para eles e falou: o que está acontecendo? Não, tá aí, nós vamos afundar, nós vamos a pique, o senhor não faz nada. Jesus olhou para eles, levantou, estendeu as mãos e disse: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, embasbacados, ficaram de olhar atônitos e dizendo um para o outro: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E o mar, na mesma hora, houve bonança. Então eles já tinham vivido uma experiência do mar ficar bravo e eles ter Jesus ali para poder falar com eles, com o mar e com o vento, com a tempestade, e eles obedeceram. A pergunta é: será que eles estavam com medo de ir sozinhos? Ao ponto de Jesus ter que expulsar eles: olha, vão embora daqui, me deixa sozinho, porque daqui a pouco eu vou. Irmãos, tem momento na nossa vida em que nós achamos que Jesus está conosco todos os dias. Mas a gente percebe que tem momento em que Jesus nos deixa sozinho. E qual a intenção que ele tem de nos deixar sozinho? A intenção que Jesus tem de nos deixar sozinho é para saber, é para nos testar, é para nos provar, para entender, para nos fazer entender até que ponto nós conseguimos sobreviver na manutenção da nossa fé diante das adversidades. É quase impossível viver sem Jesus. Mas o mais interessante é que no texto diz que Jesus ordenou para os discípulos irem para outra banda do mar. E o mesmo texto diz que Jesus, na 4ª hora, Jesus viu que os discípulos tinham ido, e agora Jesus toma liberdade dele mesmo ir ao encontro dos discípulos. O mais lindo disso é que, mesmo quando eu e você, nós não estamos vendo Jesus, mesmo quando nós sentimos a ausência de Jesus,
Mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, às vezes dá um aperto no coração, nós nos sentimos abandonados, porque Jesus ele disse assim, olha, interessante essa fala que eu vou fazer agora, hein? Profeticamente. Jesus disse assim, eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Com essa fala, meu querido, nós entendemos que quem está conosco todos os dias é o Espírito Santo. Mas Jesus mora onde? É muito lindo isso. Mas voltando agora para a história, para nós entendermos a razão pela qual Jesus deixou os discípulos sozinhos, é que os discípulos anteriormente, eles tinham participado de multiplicação de pães. A história nos diz que os discípulos já tinham expulsado vários demônios. Eles até se gloriaram em ter expulsado o demônio, e Jesus disse para eles, olha, é melhor que vocês se gloriem se o nome de vocês estiver escrito no livro da vida. Então eles tinham tido uma experiência, uma vasta experiência com o ensinamento de Jesus, com o treinamento de Jesus. E agora eles estão sozinhos. E Jesus, quando enviou eles para poder atravessar o mar, eles tinham que lembrar que aquele que tinha todo o poder nos céus e na terra, ele deu poder para eles expulsar demônio, deu poder para eles fazer tudo em nome dele. E se eles tivessem entendido o mistério até o fim, quando aquele mar, quando aquele vento estava bravio, eles poderiam dizer assim, Jesus disse que ele recebeu o poder nos céus e na terra, e ele deu para nós. Eles poderiam dizer assim, aquieta-te mar, aquieta-te vento, em o nome do Senhor Jesus. Da mesma forma que eles fizeram quando eles foram expulsar os demônios. Tudo em nome de Jesus. Mas eles não fizeram isso. Agora o mar, nessa situação, está bravo. Eles estão no meio do mar. E diz o texto que, de longe, eles viram um vulto. Eles olharam e ficaram morrendo de medo. Diz o texto que eles gritaram de medo. Eles não falaram assim, ai, é um fantasma. Não, não, não. É um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. O medo que fez com que eles perdessem o controle da situação. O medo fez com que todo aquele poder que Deus tinha dado para eles foi sufocado pelo medo. E o medo fez com que eles não conseguissem enxergar que Jesus, o que estava acontecendo. Mas naquele barco tinha um homem chamado Pedro. E Pedro olha de longe, olha para os discípulos e fala, é Jesus. E os discípulos falam, rapaz, é fantasma, é Jesus. É um fantasma, rapaz. Pedro, é Jesus. E o pessoal, é um fantasma. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, a tempestade vem diante de nós, começa a soprar, começa a assolar. E o fantasma é aquilo que é invisível. Por exemplo, essa pandemia, esse coronavírus, por exemplo, para nós, para mim, por exemplo, para nós é um fantasma que tem aí matando as pessoas sorrateiramente. E ninguém consegue ver isso. Você pega na mão de um, pegou. Você pega no braço do outro, pegou. Você abraça o outro, pegou. E esse fantasma tem assolado a humanidade de uma forma tremenda. Esse fantasma tem mudado a história de pessoas. Esse fantasma tem mudado a história de um mundo inteiro, de várias nações. Aqui na Inglaterra, por exemplo, nós estamos bem no meio dessa pandemia. E o mais interessante, queridos, que quando nós que somos discípulos de Jesus, estamos sendo treinados por Ele, estamos aqui na terra para fazer o ID de Jesus. Estou aqui com um globo do mundo atrás de mim.
E está escrito aqui, Jesus para todas as nações. O mais interessante é que o medo faz com que nós nos acovardamos. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração, meu irmão e minha irmã. Jesus agora está vindo ao encontro dos discípulos e Pedro grita assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, aí Jesus fala, sou eu. Mas se é o Senhor mesmo, então manda que eu saia daqui e vá até aí ao teu encontro. E Jesus achou, nossa, que lindo isso, que atitude linda é essa? Ele fala assim, então vem Pedro, vem. E Pedro saiu andando, os discípulos olhou para um, olhou para o outro e falou, esse cara não está legal. Esse camarada não está bem. Esse camarada não está bem, porque ele deveria ficar no lugar dele. Ele não é Deus, ele não é Jesus. Mas Pedro, naquele momento, quando ele olha de longe e viu que não era fantasma, no poder da fé e na visão que ele teve, ele entendeu que anteriormente Jesus tinha mandado o mar calar e o vento aquietar. E agora Pedro está diante do mesmo Jesus que tinha o poder sobre o mar. E ele saiu andando. Pedro saiu andando ao encontro de Jesus. Agora eu pergunto, quando Pedro está andando ao encontro de Jesus, cadê o vento, cadê o mar, cadê o medo? Nós estamos caminhando em direção de Jesus. Nós estamos caminhando em direção do Mestre. E mesmo que o mar se revolta, as ondas parecem que vai nos tragar, nós temos que confiar no Senhor, porque é Ele que acalma a tempestade. Toda essa pandemia, tudo isso vai acabar. E tudo que nós aprendemos como nosso maior professor, nós temos que entender que Ele é o único que é o consumador de toda a nossa fé. E é por Ele, para Ele que nós estamos aqui. Nós estamos sendo treinados todos os dias para enfrentar a adversidade. Essa fase que estamos passando é mais uma dessas fases. Então nós não temos que temer. Nós não temos que ter medo. Porque Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Para a gente isso é algo absurdo. Mas a Bíblia diz para nós que Pedro era pescador. Ele não devia ter medo de nada, porque agora Pedro está com toda a confiança, andando em direção a Jesus. Mas olha o que acontece. Ele está andando, irmãos, ele está andando ao encontro do Todo-Poderoso. Ele está andando ao encontro do dono do mar. Ele está andando ao encontro do dono, aquele que fala com o vento. Aquele que fala com o vento, ele obedece. Mas de repente Pedro olhou para o mar, tirou os olhos de Jesus, olhou para o mar e ficou morrendo de medo. Mas o medo de Pedro não era só de afogar. Porque Pedro sabia nadar, ele podia cair na água e sair nadando, sem problema algum. Pedro nadava. Mas qual era o medo de Pedro? O medo de Pedro era dele perder a visão de Jesus. É dele viver uma vida, naquele momento, sem ter a visão do Todo-Poderoso. Ele não queria perder. Jesus olhou para Jesus e disse, Jesus, me socorre, Jesus. E diz o texto, olha isso, que Jesus estendeu as mãos e pegou Pedro. E junto eles foram até o barco. Aleluia. Aleluia. Que essa palavra
possa penetrar, possa fixar no meu coração, no seu coração. E que nós possamos, diante da diversidade, aprender tudo que nós já ouvimos falar sobre Jesus. Nós devemos demonstrar toda a nossa confiança no Senhor. Porque não existe nada mais triste do que você achar que alguém confia em você fielmente e esse alguém ficar cocheando em dois pensamentos. Ou você confia ou você não confia. A Bíblia diz no Salmo 37: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o seu caminho. Pedro entregou o caminho entre ele nas águas, entre ele e o barco, entre o barco e Jesus, ele entregou para Jesus. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, meu irmão, minha irmã. Ele é fiel o suficiente para suprir todas as suas necessidades. Mas não é só necessidade material, é necessidade espiritual. Olha isso, Pedro olhou para os amigos deles, discípulos que foram treinados junto com eles, e disse: é Jesus. E os amigos disseram: é fantasma. É Jesus, é fantasma. A prova é tão grande que Pedro queria provar para os amigos que era Jesus. Ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí ter com o Senhor. E os amigos de Pedro, os discípulos, com certeza: não manda o fantasma vir aqui não. Não chama o fantasma não, não chama o fantasma não. Mas Pedro sabia que cada passo que Jesus dava, o coração dele ardia. Cada caminhada, cada passo que Jesus dava diante deles, o coração dele ardia, porque ele sentia a presença de Jesus vindo ao encontro dele. Aleluia! E que nós possamos a cada dia, e que nós possamos a cada momento entender o mistério de Deus, e que possamos a cada dia ficar firme nas promessas do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não deixa que medo nenhum venha atrapalhar a sua história. Não deixa que medo nenhum venha fazer com que você fique fora da visão do Senhor. Não deixa. Porque Deus é aquele que muda toda uma história. Meu irmão e minha irmã, confia no Senhor, porque Ele é aquele que muda a história. E Jesus, nesse momento, está falando para você: olha, vai para o outro lado, atravessa o mar, porque já já eu chego. Ele está mandando para atravessar. Ele está mandando ir para o outro lado. Ele está mandando ir para o outro lado. Ele está mandando atravessar. Porque se você entender a visão dele mandando atravessar, se você entender que ele está mandando você ir, caminha, não para, atravessa o mar, é porque ele está de olho. Ele está te vendo, meu irmão. Ele está te vendo, minha irmã. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para continuar a boa obra. Aleluia. Glória a Deus. E que nós possamos a cada dia estar com a nossa confiança no Senhor. Olha isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque quem diz que isso é uma pandemia, que isso é um fantasma, são os sinais de Jesus. E a cada momento nós conseguimos perceber que Jesus está vindo ao nosso encontro. E a Bíblia diz que ele disse: eu vou, Pai, mas eu voltarei e levarei-vos para mim mesmo.
Jesus está voltando. Quando Jesus está voltando, o mar fica bravo, o vento fica atormentando. Agora, que vento é esse? O vento do desemprego, o vento da doença, a tempestade da falta de alimento. O que está te atormentando, meu irmão? Qual é a tempestade que está te assolando? Confia no Senhor e tudo Ele fará. Neste momento eu vou fazer uma oração. E nessa oração nós vamos falar para o Senhor, para Ele aumentar a nossa fé, porque nós estamos debilitados. Precisamos mais força para vencer. E o próprio diz que a alegria dele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Senhor Jesus. Neste momento, ó Pai, ó Todo-Poderoso, ó Deus, estou aqui clamando, ó Pai, estou clamando aqui, Senhor, por esse mundo, Senhor. Esse país, Inglaterra, pela qual o Senhor nos colocou. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Deus, para interceder por cada um dos irmãos, Senhor. Por cada irmão, por cada irmã, por cada criança. Que nesse momento, ó Pai, está preocupado, está assolado. A fé está totalmente abalada. Eu peço que o Senhor, neste momento, ó Pai, venha renovar a fé dos irmãos. Eu peço que o Senhor, neste momento, ó Pai, venha mudar a história, venha renovar a fé de cada um de nós, para que nós possamos ficar firmes no Senhor. E que possamos confiar cada dia mais e mais, podamos confiar mais e mais no Senhor. Porque toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus. Nós te amamos, a Deus, nós clamamos ao Senhor. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor tem poder de acalmar a tempestade. O Senhor tem poder de falar com o vento, Senhor. Nesse momento eu te peço, Deus, acalma esse vento. Acalma, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento especial. Te adoramos, Jesus. Te louvamos e te glorificamos pela beleza da sua santidade. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?